Fala aí, caras! Fala aí, brothers and sisters, porque o nosso canal também é frequentado pelas meninas. Bacana! Tudo bem com vocês? Beleza? Bom, hoje eu quero trazer a grande solução para você, cara. Você que comprou o seu instrumento e você tá aí cheio de dúvida o que você quer fazer. Você quer tocar os grandes solos da década de 70 e da década de 80, você quer tocar Randy Rhoads, você quer tocar David Gilmour, você quer tocar Jimmy Page, você quer tocar Jimi Hendrix. O detalhe é que os solos eles dão um pouquinho de trabalho, principalmente para o cara que está iniciando. O cara que está iniciando e quer desenvolver ali aquela coordenação motora fina, o cara tem que entender dos bends, o cara tem que entender de algumas coisas, são os ligados, né? Os ligados ascendentes ou descendentes. E essas são técnicas que levam um pouquinho de tempo para a gente desenvolver esse movimento, se acostumar às vezes aqui com a ponta dos dedos, né? Que tem que fazer o famoso calo ali para a gente se acostumar com as cordinhas de aço. E como isso leva tempo, pode ser que bata um desânimo no cara. Poxa, esse solo não sai, eu não sou músico, eu gastei dinheiro à toa com a guitarra. E aí vem a grande solução que eu, João, que sou seu brother, que sou seu camarada, porque é isso, esse canal é para isso, é para justamente a gente colocar você para funcionar no mundo da música. Eu trago uma filosofia simples, na dúvida, né? Por que não começar pela guitarra base? Porque a guitarra base, a gente pode pensar que ela é algo, entre aspas, menor, inferior a uma guitarra solo, os grandes solos de guitarra, mas cara, a verdade é que a guitarra base, ela é o grande corpo de uma música, do rock and roll. A guitarra base é ela que dá sustentação ali junto com a bateria, junto com o baixo. Ó, tem um maluco com um caminhão passando aí, eu acho que não deve sair no microfone não, né? Já foi. Agora que eu estou resolvendo gravar aqui em outros dias, né? E o microfone é um pouquinho mais sensível, pronto. Só falta passar disco voador aqui na rua. Mas a guitarra base, voltando à guitarra base, ela é eu não vou dizer que é mais importante, mas para onde você olhar dentro da música, né, dentro do rock and roll que seja, a guitarra base ela estará lá. Nós teremos músicas que não têm os solos de guitarra, mas tem a guitarra base. Porque a gente pode pensar a guitarra base como o baixo, como a bateria, é como se eles fossem a parede. Eles são a parede, é eles que dão sustentação para o restante ali, para o quadro. A parede é onde a gente pendura o quadro. E quem é o quadro? O quadro é a guitarra solo, é o cantor, é algum outro instrumento que vai fazer um piriri ali para ficar bonitinho, né? Vai dar um tempero. Mas, cara, sem o baixo, sem a guitarra base e sem a bateria, que é o que vai dar o alicerce da coisa, fica sem graça. Hoje você pode até fazer essa experiência, pega uma IA aí qualquer, existe umas que dá para fazer isso, né? Você pode pegar, sobe uma música e pede para a IA tirar, por exemplo, a guitarra base. E tira a guitarra solo, e tira o cantor, e tira a bateria, e tira o baixo. E aí você vai ver que sem guitarra base, sem baixo, sem bateria, a coisa fica esquisita. Não estou dizendo que solos de guitarra não são maneiros, são bacanas. Eu mesmo comecei, logo que eu comprei a guitarra, eu me dediquei a tirar alguns solos de guitarra, né? Vamos ver aqui se sai de primeira, porque... Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Pô, vamos botar aqui um... Ah, bonito aí, ó. Então aqui, ó. Isso é uma porqueira. Vou pegar uma paleta aqui. Olha a paleta.
Agora vai. Pô, isso aqui é maneiro pra caramba, né, cara? Mas isso aqui o cara leva tempo, o cara tem que pegar, tem que assistir uma aula, pegar uma tablatura, ou tem que gastar um tempinho ali ouvindo, tirando notinha por notinha, e aí você entra naquele labirinto de tocar idêntico ou tocar parecido, né? E por sinal tem um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, se a gente toca exatamente igual ou a gente coloca o nosso tempero, a nossa assinatura, né, naquele solo de guitarra. Mas a verdade é que o solo de guitarra ele demanda uma energia, um tempo, um esforço bem maior do que a guitarra base. E aí, para ser sincero, eu não sei se esse esforço todo ele vale a pena. É claro, mais uma vez, tudo que eu digo aqui tem um lado A e o lado B, né? Solos de guitarra são bacanas, mas eu estou falando para você que comprou sua guitarra agora. Você comprou sua guitarra agora, você quer fazer um som maneiro, e aí você vai gastar tempo com uma música que tem lá um solo bacana, maravilhoso, e você vai gastar um mês para tirar esse solo e o resto da música. E as outras músicas? E se você estiver formando com uns malucos aí, juntou o cara, né? Juntou aquele que não sabe nada, aí pronto, você dá o baixo para ele vai tocar baixo. Aí tem o outro lá que é o batuqueiro vai tocar bateria. Você vai se matar na guitarra solo? Não, cara, vai lá e pega a guitarra base, arruma um para cantar, ou você mesmo canta, a guitarra base consegue cantar também, e funciona e dá certo. Então a minha ideia, todo esse discurso que eu estou falando até agora, é para colocar você para funcionar, colocar você na pista, ir na estrada e rodar e dar 100% de acerto, entende? E aí, como nem tudo é fácil, né? A gente pode achar, não, guitarra base é fácil. É fácil. Não é fácil. Porque uma vez que ela está lá junto com a bateria e ela está junto com o baixo, ela precisa da marcação do tempo certinha. O cara que é um guitarrista base, o cara tem que ser muito preciso na marcação do tempo. Porque todo mundo, a guitarra solo, o vocalista, eles estão se apoiando na guitarra, nos instrumentos de base. Então, o guitarrista de guitarra base, ele tem que ser um cara muito coerente, muito preciso, muito disciplinado com a marcação do tempo. Outra coisa, guitarra base é só fazer acordes. Cara, e não é. O mundo dos acordes é um mundo imenso, é um mundo vasto, é um mundo onde a gente pode se perder facilmente. Então, a magia está na forma que você manipula esse elemento chamado acorde. Você vai fazer acordes de que tipo? Você vai fazer um power chord? Você vai fazer um acorde com uma inversão? Esse aqui não tem inversão. Ah, esse aqui, ó. Você vai fazer um acorde com inversão? Você vai fazer um acorde... Que tipo de acorde que você vai fazer? Né? Você vai fazer um acorde com a quinta aumentada, quarta aumentada, aqui ó. Né? Qual tipo de acorde que você vai fazer? Qual é a levada que você vai... Então, existe uma série de técnicas, de ferramentas que o guitarrista base ele precisa saber para que ele se torne um bom guitarrista base. E aí vem um último ponto interessante, antes da gente se aprofundar aqui numas técnicas, né? Porque eu não vou ficar falando aqui como que tem que ser e não vou apontar o caminho. Mas um outro ponto interessante é que, bicho, guitarrista de guitarra base, ele não passa fome, né? A verdade é essa, é o cara que sempre vai ter um lugar para tocar, sempre vai ter uma banda precisando de um guitarrista, e você ir lá fazer base é a coisa mais comum de se precisar, né? De demanda do mercado. E agora me ocorreu até uma outra coisa muito interessante. Os grandes solos de guitarra, eles estão lá na década de 70, década de 80. Quando a gente chega na década de 90 em diante,
parece que a galera meio que enjoou de solo de guitarra. Então você pega lá um Nirvana, o solo do Nirvana, das músicas do Nirvana, às vezes nem tem. Né? Você pega, bate na década de 2000, aí é um Linkin Park, aquele Evanescence. Pô, bicho, tem lugar ali que o cara fica um acorde só o compasso inteiro, cara. Então, tudo isso é para dizer, na dúvida, comece pela guitarra base. E aí nós vamos entrar aqui numa seleção de algumas técnicas. Vou dar um gole aqui no... Vamos dar uma seleção aqui em algumas técnicas que você pode procurar aí para desenvolver. Né? São técnicas que elas demandam algum esforço, mas são técnicas que você fazendo elas direitinho, bacaninha, bonitinho, redondinho, vai ficar muito legal para você tocar as bases das músicas. Ah, e antes até da gente ir para a lista aí das técnicas, pô, vamos pensar numa outra coisa interessante, né, cara? A galera lembra muito dos riffs de guitarra, e os riffs de guitarra terminam caindo na mão da guitarra base, então todo mundo... Como é que é? Vamos lá. Todo mundo sabe o que é isso, até o cara que não gosta de heavy metal, o cara que ouve bossa nova sabe o que é isso. E isso normalmente está na mãozinha da guitarra base. É claro que essa música, por exemplo, tem um solo, né? Tem um solo que vai dar trabalho para o cara, mas existem muitas outras músicas que elas são compostas só por riffs. Vamos lá, vamos para as técnicas. A primeira técnica, deixa eu ver aqui que... A primeira técnica a gente chama de palm mute, ou palm mute. Tem uns caras que gostam de falar mute. Isso no violão erudito a gente chama de pizzicato, né? Como eu tenho lá meu berço na música erudita, eu às vezes tenho que usar uns termos eruditos. E funciona da seguinte forma: a corda está solta, né? Você vem aqui, ó, com essa parte gordinha da mão aqui, a lateral da palma da mão, da faca da mão, e você vai apoiar aqui em cima da ponte, né? No violão a gente apoia isso aqui no cavalete, em cima do rastilho. E isso vai dar uma meia abafada, ó. Corda solta, corda abafada. E aí, você vai utilizar, vai tocar justamente com... Essa técnica do palm mute, ou do pizzicato, ela anda de mãos dadas com uma outra técnica, que é a segunda técnica, que é justamente a técnica do galope, que tem um nome aí, ficou muito famosa pelo Iron Maiden, né, mas tem outros músicos que também utilizam, hoje em dia todo mundo gosta de fazer. E aí, uma dica muito maneira para quem vai fazer o galope é colocar uma distorçãozinha mais pesada. Vamos botar uma distorção maneira aqui, que aí o negócio fica bacana, porque a saturação ela é maior na distorção, né? Ali eu estava usando um drive antes, ela mesmo com palm mute não fica abafado, mas não fica abafado, né? É como se fosse um outro negócio aí, mas fica muito maneiro. E aí, como que funciona o galope? O galope, o cara pega, ele vai fazer aqui, vai abafar, e ele vai fazer isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Então, pá, 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 pá. Então é baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Isso aqui me deu
um trabalho para começar, cara. Quando eu comecei, não tá bom porque eu não tô tocando nenhuma música que precisa dessa técnica. Mas esse negócio de baixo, baixo, cima, baixo, dá um curto no cérebro da gente. Eu levei uns 3 dias para pegar esse movimento aqui. Não é porque eu sou professor que eu sou o bambambam da parada, né? Eu digo aqui que dá um pouquinho de trabalho. Mas, se você cair dentro aí, você vai conseguir também. Então falamos aí do palme mute, falamos do galope. Ah, eu estava olhando aqui, ó. Eu vou dar até um exemplo do palme mute na prática. Do palme mute, não do galope. O palme mute de abafar. Eu toco com os meus alunos lá aquela música assim, ó. Como é que é? Isso aqui eu toco sem palme mute, mas tem um trecho que é no meio da música, onde tem até o original, tem aquele um solo de trompete, né? Então aqui na guitarra eu faço isso, ó. Né? Então o palme mute fica legal, lá você termina baixando, né, a potência do instrumento, abafando as cordas, para poder a voz solista, no caso o trompete, lá na nossa banda lá com meus alunos, quem faz aquele solo é um metalofone, ele poder se sobressair e aí a guitarra continua desempenhando o seu papel de apoio. Então tá aí, ó, palme mute, tá aí o galope, e agora a coisa que a galera do rock adora, né, o power chord. Bom, power chord é o seguinte, né, fazer uma explicação rápida. O power chord, ele é um acorde que não é nem acorde maior nem acorde menor, porque ele é um acorde sem a sua terça, né? É a terça que define se ele é maior ou menor, o gênero dele. O power chord, ele só tem a sua tônica e a sua quinta. Então, fazendo aqui um raciocínio rápido, se a gente pensa num acorde, num power chord de Lá, é um Lá e um Mi. Se a gente pensa num power chord de Dó, é Dó e Sol. Por quê? Porque é a tônica e a quinta. Se você contar de Dó até Sol, baixa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. São 5 notas. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. São 5 notas. Então o power chord é isso aí. Só que o power chord tem umas inversões. Principalmente quando a gente afina a sexta corda em Ré, que é o tal do drop down. Os caras adoram falar inglês, cara. Ô, chatice. A sexta em Ré, então a gente consegue fazer um acorde, um power chord invertido, aonde a quinta ela fica na ponta, como se fosse aqui no caso aqui, né, um Lá, Ré. Oh, tá sem coisa. Um Lá, Ré. Não, agora que eu fiz o cálculo errado. Quando a gente afina a sexta em Ré, a gente faz o power chord normal, né, com a tônica no baixo, só que você só faz com o dedinho aqui, ó, faz uma meia pestaninha, né, uma ponta de pestana, que é melhor do que fazer assim, né? Então faz só a pontinha de pestana. Bom, então esses são os power chords. O power chord, cara, você toca um monte de coisa. Você toca, por exemplo, né? E aqui, ó, mais uma coisinha da guitarra base, ó, que é coisa da guitarra base, cara, isso aqui. E você não imagina a importância que isso tem dentro da música. Power chords, existem um mundo dos power chords,
né? A ideia aqui não é desenvolver algo sobre power chords, é justamente te mostrar o que você pode colocar aí na sua caixa de ferramentas do guitarrista base. Uma outra coisa que eu estava aqui lembrando do power chord ele não é necessariamente só na sexta e na quinta corda, né? Você pode fazer power chords também na quinta e na quarta, certo? Aí você tem que tomar cuidado para abafar aqui a sexta corda. Então, por exemplo, quer ver uma outra música que eu ensaio lá com a minha garotada? Essa daqui, ó. Tá desafinado. Então são power chords que eu estou fazendo com a quinta e a quarta corda, né? Ainda dá para fazer power chords quarta e terceira corda. Por quê? Porque o power chord ele é tônica e quinto grau, né? O power ele vem disso aí também, mas o power também ele vem porque a gente vai trabalhar com essas regiões mais graves aqui, mais baixas da guitarra, né? Um power chord aqui embaixo não vai ter muita graça. Mas dá para fazer power chord também aqui quarta e terceira corda. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Que é essa aqui, ó. Isso aqui é a dança das borboletas do Zé Ramalho, né? Eu peguei a versão lá que ele canta com Sepultura e vou passar lá com a minha garotada. Então dá para fazer sempre tomando cuidado em abafar as cordas que não estão sendo tocadas. Uma outra técnica para você colocar aí na sua caixa de ferramentas do guitarrista base é chamam de dead notes, acho que é isso, são as notas mortas. São as notas abafadas que a gente abafa com a mão esquerda. Então, por exemplo, o cara vai tocar um reggae, né? Apesar de eu gostar muito de rock e acreditar que a maioria do meu público aqui é da galera do rock and roll, mas vamos combinar que um reggaezinho de vez em quando não faz mal a ninguém, né? Ou se não, então você abafa com a mão esquerda, pressionando ou afrouxando a mão, e aí dá esse balanço, esse swing para o ritmo, né, da levada aqui com a mão direita. Uma outra técnica interessante que você pode desenvolver é o pedal tone, ou apenas pedal, nota pedal. Isso a gente chama de nota pedal na música erudita. O que é uma nota pedal? É aquela nota que ela repete várias vezes, praticamente numa proporção 1 para 1, às vezes tem 1 para 2, né? Mas toca uma música da melodia, toca uma nota pedal, música da melodia, nota da melodia, nota do pedal, nota da melodia, nota do pedal. A gente vê isso muito em composição de bar, mas a gente acha isso no AC/DC também, aqui, ó. Aqui. Oh, errei. Mas a ideia é essa. A nota pedal. Isso aqui, ó, vai a música inteira tocando isso daqui. Então o cara desenvolve essa técnica. Isso não precisa ser só nessa região da guitarra, né, do instrumento. Né? Vão ter composições, não me vem à cabeça agora, músicas aonde a nota pedal ela vai encontrar em outro lugar. O importante é entender que nota pedal é isso, é uma nota que se repete e ela vai intercambiando com a nota da melodia principal. E aí vem uma das coisas mais simples que a gente pode fazer com a guitarra base, mas, cara, pra mim é uma das coisas que deixa assim a música muito bonita, que são os arpejos. Então, por exemplo,
A gente teve aqui a vinda da banda Nazaré aqui na minha cidade, né? E aí eu ensaiei com a molecada lá aquela música Love Hurts do Nazaré. Então, vou aumentar aqui um pouquinho o volume. É só um arpejo do acorde de Sol. Lá pela frente tem um arpejo aqui do acorde de Mi, de Dó. Arpejo, é um arpejo, né? Então, às vezes você tem lá uma música, em vez de ficar fritando, tocando aqui, você vai e arpeja. Você encaixa ali um arpejo, fica bonito, fica bacana, dá um colorido diferente para a música, você coloca ali o seu tempero. E por sinal, eu vou dar um outro exemplo até disso, que é de uma música que os meus meninos cantam e tocam, né, já há muito tempo, que é aquela Have You Ever Seen the Rain, que por sinal eu ensino a tocar a melodia e os acordes, o acompanhamento de Have You Ever Seen the Rain, num vídeo aí chamado Sua Primeira Aula de Guitarra. É a primeira aula completa, cara, para você, como se você sentasse aqui na minha frente e passasse uma hora comigo. E aí eu quero até levantar uma questão aqui polêmica sobre esse exemplo que eu vou dar aqui de Have You Ever Seen the Rain, porque a galera da guitarra tem uma encrenca danada em fazer acordes abertos, assim, né? Os acordes abertos, eles chiam muito. Por quê? Porque a guitarra, como ela é um instrumento amplificado, se você fica fazendo acorde aberto demais, fica as cordas soltas. E às vezes você quer tramitar para uma outra nota, para uma outra região, e aquela corda fica solta ali, soando, e vai trazer sujeira para o seu som, porque é um instrumento amplificado. Bom, existem casos que você pode usar isso, não é uma regra escrita em pedra. Aí vai do seu discernimento, do seu bom gosto como músico. Então, por exemplo, Have You Ever Seen the Rain é uma balada, né? É uma música mais leve, né? Não é uma música que tem distorções. A versão que eu preparei com meus alunos é uma versão que permite. Então eu trabalho acordes abertos com eles, né? Então, bom, uma coisa só, um cuidado que a gente deve tomar é o seguinte: mesmo que sejam acordes abertos, dependendo do baixo, a gente não tocar as notas mais graves do acorde, senão você fica ali conflitando com o baixo e não é legal. Cada um tem que ter o seu espaço nesse quadro, nessa tela. Então tem um lugarzinho da guitarra, tem um lugar do baixo, tem um lugar da bateria, tem um lugar do cantor, tem um lugar da melodia. Então a gente tem que tomar cuidado para encontrar o nosso lugar. Então, mesmo que eu esteja tocando os acordes abertos, né, eu tomo cuidado, por exemplo, de pegar aqui, ó, da quarta corda ou a terceira corda para baixo, certo? Para poder fazer só o preenchimento naquele lugar que é necessário, onde está faltando. E aí vem uma outra ideia que é a seguinte: em vez de tocar isso aqui, né? Poder fazer um arpejo aqui, ó. Então, né? Eu descobri que aqui está desafinado. Ué, cadê? Agora ficou bom. Então, você pode arpejar o acorde, que também vai ficar muito bacana.
Eu acho que aqui a gente pode fechar essa lista. É claro que eu não esgotei, mas a ideia não foi essa. A ideia foi justamente para você que comprou sua guitarra no final de semana passado e não sabe o que vai fazer com ela e já tem uns malucos lá do boteco querendo formar banda. Tá aí, cara, guitarra base e você já tem umas boas ideias do que você pode desenvolver. Você pode desenvolver o palm muting, você pode desenvolver o galope, você pode arpejar, você pode fazer power chords, você pode fazer coisas que com um pouquinho de prática você já consegue fazer elas muito bem feitas e aí você já consegue juntar com os caras e você já consegue fazer um som maneiro e se divertir com música, porque, cara, música pode ser trabalho para muita gente, para mim é trabalho também, mas é um trabalho que diverte a gente se diverte com música, a música preenche a nossa vida e a gente acha maneiro. Eu que já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei no institucional, nas empresas, eu sempre ficava prestando atenção nos colegas de trabalho, todos eles com aquelas camisas de botão assim, né, com cabelinho boi lambeu, entendeu? Sapatinho ou sapatênis e tudo ali esquisito. Eu ficava pensando, rapaz, mas é um bando de infeliz, né? Não tem como. Eu sou cigarra, né? Você que está me assistindo aí, ou você é cigarra ou você quer ser cigarra, então o nosso negócio é fazer música e a gente tem que se divertir com música. É só correr atrás para fazer direitinho, fazer bonitinho, fazer bem feito, porque música mal feita também ninguém merece. No mais, se você quiser trocar uma ideia comigo, me procura lá no Instagram. Tem muitos colegas, muitos brothers, muitas sisters aqui do canal que já estão lá no Instagram, né? Mandam um oi, pelo menos mandam um oi. João, ó, tô aqui no seu Instagram, né? Porque lá é onde tem mais música do que conversa. Eu coloco lá meus meninos tocando, meus meninos que são meu orgulho, que eu fico feliz da vida de levar eles para tocar. E você pode me chamar lá pelo direct também, que a gente troca uma ideia. Beleza? Ó, desejo para que você continue bem, fique bem, se cuide e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!